Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. Todas as tardes, a partir de 1 hora, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados internacionais, mercados nacionais, mercados futuros, mercados físicos, mercados financeiros, mercados agrícolas, principais commodities aqui de interesse do Brasil, para posicionar nosso amigo produtor rural aqui sobre oportunidades de negócios enquanto os negócios estão acontecendo. É o Agrimercado, que é o mercado no meio do dia. Bom, hoje, sexta-feira, final de semana, teoricamente o mercado financeiro deveria estar um pouco mais calmo hoje, porque ontem, no final do dia, se soube que o ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, que era alvo de especulações durante toda a quinta-feira, sobre a possibilidade de saída do governo. Ele, inclusive, deixou de viajar anteriormente para um encontro do G20, os países G20, os ministros de finanças das 20 maiores economias do mundo, que era na Turquia, adiou essa viagem, havia muita especulação no mercado. E, final do dia, o governo tranquilizou, dizendo que o ministro Joaquim Levy fica no governo, ele mesmo antecipou isso também. E a expectativa é que o mercado hoje estivesse um pouco mais calmo, o mercado do câmbio principalmente, que reflete muito diretamente aqui as incertezas na economia e as incertezas na política, que está influenciando bastante na economia aqui no Brasil. Mas, contrariando a expectativa, o dólar hoje em forte alta novamente, ou seja, gerando novas incertezas no mercado, alta de 1,3%, a gente está vendo aqui, ó, 3,81, ou seja, rompeu novamente a barreira dos R$ 3,80. Por quê? Apesar do dia do fico aqui do ministro Joaquim Levy, o fato é que as incertezas continuam com a ameaça de o PMDB desembarcar do governo. O vice-presidente Michel Temer andou fazendo declarações ontem aqui, que deixaram o mercado com a pulga atrás da orelha aqui, ele dizendo que dificilmente a presidente Dilma Rousseff, com o nível de popularidade que ela tem, que é abaixo de 2 dígitos aqui, dificilmente ela vai resistir nos próximos mais 3 anos aqui à frente do governo. Isso deixou todo mundo na expectativa aqui de que alguma coisa vai acontecer, possivelmente o PMDB caindo fora do governo aqui, diante desse tipo de afirmação aqui, partido de um vice-presidente da República, ele que faz parte do governo, faz parte da base aliada do governo, é o principal aliado do PT nesse governo Dilma Rousseff. E o câmbio com isso, então, explodiu novamente aqui, bolsa caindo bastante, Bovespa com queda de 1,7% nesse início de tarde, a 46.550 pontos. O câmbio, como eu disse, alta forte de 1,3% a R$ 3,81, pode ser até que suba mais ainda. Lá fora também o dólar index, que é um medidor aqui da força do dólar americano em relação a outras moedas fortes, também operando em alta, porque saíram hoje os dados do emprego nos Estados Unidos. Geração de emprego ficou abaixo da expectativa do mercado, mas mesmo assim, o fato é que o índice de desemprego nos Estados Unidos está em torno de 5,1%, que é o índice mais baixo dos últimos 7 anos e meio. E isso manteve a expectativa aqui do mercado de que, mais cedo ou mais tarde, o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai voltar a aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos. E isso faz com que o dólar também ganhe um empurrão para cima, lá fora, e com influência aqui dentro também. Portanto, aqui temos 2 fatores de influência para esse movimento do câmbio. Uma influência externa e outra interna aqui, em função das incertezas na economia brasileira, na própria política brasileira. Bom, nós temos aqui os mercados, indicadores do mercado, movimentação do mercado agrícola aqui no meio do dia. Temos alguns indicadores aqui que a gente gostaria de mostrar. Começando pela soja Paranaguá aqui, estava aqui 79,50. Mas para comentar aqui o mercado aqui, a gente vai dar uma passada aqui, como é que está o mercado lá fora nesse momento, esse início de tarde. A soja está operando com leve baixa em Chicago, 0,4%, nada muito importante, mas ontem também já andou no negativo aqui, portanto mais um dia aqui em que o mercado está recuando. Milho está estável praticamente em Chicago, esse início de tarde, trigo com leve queda, café também com leve queda de 0,4%, algodão 0,3% de alta em Nova York. Açúcar é o grande destaque de ontem e continua o destaque importante de hoje também. Alta agora de 1,9%, ontem subiu cerca de 5%, mais de 5%, dependendo do contrato que se tome como referência, refletindo 2 fatores novos aqui. Um é a preocupação com o El Niño, que pode trazer chuvas fortes aqui para a região centro-sul do Brasil, onde se situa o grosso da produção de cana-de-açúcar, e seca na Índia, que é o segundo maior produtor mundial de açúcar. Portanto, aí um fator de alta para os preços do açúcar. E, além disso, aqui a expectativa de volta de aumento da CID, que é aquela contribuição que incide sobre a gasolina,
aumentaria o preço da gasolina, que não é muito bom para o consumidor, obviamente, mas daria um fôlego maior para o etanol, ou seja, o etanol poderia subir, melhorar sua competitividade em relação à gasolina, e isso é o que o setor sucroalcooleiro vinha solicitando, e pode ser que saia dentro dessa ideia do ajuste fiscal aqui, que significa mais impostos em vista aqui, e um deles é esse aumento da contribuição desse tributo sobre a gasolina. Bom, para comentar a situação e tendências do mercado de soja, eu vou conversar agora com Flávio França Júnior, ele que é consultor independente em agronegócios, especialista no mercado de soja, e vai falar com a gente lá do sul do Pará. Ele está longe aqui, está no outro extremo do Brasil. É isso mesmo, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Estou falando contigo aqui da barranca do Rio Araguaia. Estamos atravessando o Rio Araguaia de direção de Santana do Araguaia em direção a Palma. Olha, é um prazer falar com vocês. Com um bom sinal de internet aí, que é difícil até de acontecer nesse rincão extremo do Brasil aqui. Você que andou no sul do Pará, fazendo palestras por lá, possivelmente, é uma região que está em expansão em termos de soja, né, o Júnior? Sem dúvida, Silmar. É uma das grandes fronteiras agrícolas do país. É uma região que já tem, no município aqui na região, já tem 60 mil hectares de soja plantados. Uhum. E uma área de crescimento, o caminho da soja em direção a Belém, em direção ao norte do país, né? Uhum. Não mudando a logística, não mais aquela visão de descer a soja para Santos ou Paranaguá. A soja está subindo e está viabilizando a expansão dessa área. É o país, é a parte do Brasil que ainda funciona. Então, é verdade. E ali, só para quem não conhece aqui, é um cantinho, assim, bem no extremo sul do Pará, na divisa com o Tocantins ali, e pega pedaço também, vizinhança também do leste do Mato Grosso, pega uma carona ali também no Matopiba, né, que é essa região nova de expansão da soja, esse sul do Pará aqui, que é uma zona mais de pecuária, e agora realmente embarcando aqui numa expansão bastante expressiva aqui de soja, imagino que de milho também. Mas, Júnior, vamos conversar um pouquinho sobre o mercado. Soja caiu ontem, hoje está caindo de novo, cada dia está caindo um pouquinho aqui. Isso significa que a safra americana é que está pressionando, ou seja, está consolidada uma safra americana até maior do que a expectativa? É isso que está pressionando os preços, Júnior? Silmar, é isso. O momento agora é de pressão, porque você tem o lado financeiro um pouco ruim, com as notícias negativas da China. Isso tem quebrado as pernas do mercado, já que do lado financeiro há uma preocupação grande com a possibilidade da China diminuir o consumo. Nada muito prático, né, Silmar? Na prática, a China continua comprando muito forte. Então, mas o mercado financeiro sente o impacto, a gente percebe aí a retirada, a saída dos fundos de investimento. Então, essa é uma parte da pressão vem daí, vem do lado financeiro. E do lado dos fundamentos, a questão da safra. A safra americana está aí na porta, o milho já está a colher, a soja também começa a colher no final do mês, começo de outubro. Então é difícil nesse período você encontrar motivação alta diante da possibilidade da safra estar aí na beirada. Na semana seguinte, tem um relatório do USDA, um relatório de safra, é um relatório importante, que a gente vai tentar afinar aí qual é a previsão de safra. Ontem saiu o relatório aí da Info, o número de safra cheia, há 2 dias atrás foi a FCSTOL, que colocou um número abaixo do USDA. Então, muita especulação em cima desse relatório e da definição final da safra nos Estados Unidos. Agora, o que está segurando o preço aqui dentro é o câmbio, né, Júnior? Isso aí realmente faz uma diferença importante aqui. Não sei como é que está o mercado de prêmio, mas o câmbio aqui está fazendo realmente com que as coisas aqui elas sigam com preços bastante expressivos aqui no nosso mercado interno, né, Júnior? A conta em reais, Silmar, já está a taxa de câmbio. Você comentou agora há pouco toda a turbulência que a gente vive no país, não só nas notícias econômicas que a todo dia se sucedem negativamente, mas também do lado político, né? As incertezas que a gente tem em relação à continuidade do atual governo. Tudo isso traz o câmbio num nível de pico, né? Nós estamos num nível alto. A partir de agora, vai começar a ficar, essas altas da taxa de câmbio começam a diminuir de intensidade, né? Então, a grande pergunta que me fazem, fizeram aqui na reunião hoje, esse câmbio pode subir mais? É evidente, acho que as notícias
econômicas, elas não param de melhorar, mas então, nem econômicas e nem políticas. Então, ainda há turbulência para, de repente, um pouco mais de alta no câmbio, sim. Tá? Mas é importante que as pessoas entendam que essa taxa, caminhando para R$4, não é uma taxa definitiva. Né? Então, essas taxas têm que ser aproveitadas, têm que ser colocadas no bolso, pensando em termos de safra 2016, já que a safra 2015 já está bem no finalzinho da comercialização. Júnior, só para finalizar aqui, a expectativa nessas áreas que você está visitando aí, são zonas de fronteira agrícola, é de continuidade de aumento de área, não? De soja? Sim, sem dúvida. Toda a região do Mato, incluindo Pará, incluindo Bahia, toda essa região, e o Brasil inteiro vai continuar aumentando a área de soja. Talvez o que a gente perceba nesse ano, em função do crédito, que apertou bastante, ao contrário da propaganda oficial, Silmar, há um recuo muito grande na oferta de crédito, seja privado, seja público. Então, diminuiu bastante o dinheiro para plantar safra. Então, isso vai cortar um pouquinho, vai diminuir um pouquinho o ímpeto desse aumento da área. E talvez também diminua um pouco dos investimentos nas lavouras. As vendas de fertilizantes estão bem atrasadas, e o consumo de calcário também está um pouquinho mais lento, então é possível que tenhamos um pouco menos de tecnologia na safra. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a área de soja no Brasil aumenta pelo 9º ano consecutivo. Muito bem. Bom, eu conversei com Flávio François Júnior, que é analista de mercado de soja, consultor independente em agronegócio, que falou com a gente diretamente lá do norte do país, lá na fronteira entre o Pará e o Tocantins, falando por telefone aqui para o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Júnior, boa tarde para você, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. Ok. E a nossa ministra da Agricultura, em discurso na abertura da Expointa, a grande feira que ocorre lá, que termina agora no domingo, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, ela fez um apelo aos bancos privados para a liberação de crédito aos produtores rurais. Realmente a situação da liberação de crédito está bastante complicada. Além disso, a ministra anunciou também investimento em R$4 milhões para a defesa agropecuária lá no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Porque é nesta hora que o Brasil precisa de nós para começar e continuar a crescer, como vem fazendo nos últimos anos. O Brasil está precisando dos brasileiros e que os bancos, neste momento, que sempre foram nossos parceiros, possam continuar sendo também nesse plano agrícola 2015 e 2016. E hoje nós estamos repassando aos estados mais de R$80 milhões para a defesa agropecuária. Aqui para o estado do Rio Grande do Sul, são R$4,5 milhões que nós estamos investindo, principalmente pelas dificuldades na fronteira do nosso estado. Estamos assinando hoje, senhor governador, R$1.996.000 para o Centro de Manejo Integrado da Mosca das Frutas, porque são frutas inigualáveis produzidas no sul do país. E a ministra Cátia Abreu também anunciou, isso foi agora de manhã, lá na abertura oficial da Expointa, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, que o Ministério da Agricultura, junto com o IBRAVIN, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, vai implantar um cadastro único nacional de todos os vinhos e parreirais brasileiros. Vamos acompanhar um trecho. Que nós assinaremos agora há pouco com o IBRAVINHO, e nós teremos, enfim, realizado um sonho de mais de 8 anos deste importante instituto. Nós faremos, na nossa plataforma de gestão agropecuária, que inicialmente foi construída com a CNA e o MAPA, nós construiremos o cadastro único nacional de todos os nossos vinhos produzidos no Brasil e também das nossas parreiras. E quero informar a vocês que esse cadastro único nacional será copiado do cadastro único do Rio Grande do Sul, que é um exemplo para o Brasil e para o mundo. A nossa equipe de trabalho já está em plena forma para que nós possamos instalar esse cadastro único nos próximos 30 dias. Não serão 8 anos esperando, mas serão 30 dias e nós estaremos com o nosso cadastro em funcionamento.
Tudo bem. Bom, a Expo Inter vai até domingo. Quem não foi visitá-la ainda, não perca, porque realmente é uma feira imperdível, a maior feira da América Latina, feira mista de pecuária e também de máquinas de tecnologia agrícola. Bom, vamos finalizar esse bloco aqui com algumas cotações aqui nos mercados FIIs, alguns indicadores que a gente faz aqui sempre, todos os dias, nesse primeiro bloco, são indicadores principais dos mercados internos. Vamos ver o milho lá em Paranaguá, milho estável, R$ 32,50. Próximo produto aqui é o café. Vamos ver rapidamente aqui o café. Café em Londres com alta de 0,9%. Sul de Minas Gerais deu uma subidinha agora, 1,1% em relação a ontem, R$ 470 por saca. Boi gordo na BMF com leve alta de 0,4%. Noroeste Paulista estável em R$ 144. Próximo produto é o trigo. O trigo sem alterações aqui nos dois mercados. São plena entre safra aqui e sem alterações, portanto. Cacau, Ilhéus na Bahia, preço estável. Próximo produto aqui, o arroz, agulhinha em São Paulo estável também, R$ 84,00. Arroz em casca, mais uma subidinha, 0,3%. Cada dia sobe um pouquinho. Feijão aqui posto em São Paulo, feijão carioca, R$ 155,00, sem alterações em relação a ontem. Para finalizar aqui, farinha de soja também sem alterações, R$ 1.250 a tonelada, FOB Ponta Grossa. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em seguida com mais informações aqui no Agromercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agromercado, Mercado Agrícola no meio do dia. E agora eu vou lá para Três Pontas, lá no sul de Minas Gerais, conversar sobre café. Quem está do outro lado da linha é o diretor técnico industrial da Cocatrel, cooperativa da região, que é o Jorge Luiz Piedade Nogueira. Jorge, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Agromercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Quero que você conte para a gente aqui como é que está a colheita, como é que está o andamento. Está quase no fim? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. A colheita na nossa região está encaminhando para uns 90% de café colhido. Uhum. Como é que está a situação da safra? Se fala muito aí de perdas expressivas aqui na produção desse ano, em várias regiões de Minas. Minas que cedia aí o principal centro produtor de café arábica do Brasil e do mundo. E nessa região também está havendo esse tipo de preocupação aí, não? Com produtividade abaixo do esperado? Tá sim, a produtividade na nossa região deve ficar em torno de 20% a 30% abaixo do esperado. Uhum. Isso é feito de condições de clima lá, que nós tivemos lá no início do ano, né? Com certeza. O volume de chuva nosso anual é de 1.500, 1.600 milímetros. Uhum. Nós tivemos o ano passado 1.000 milímetros. Uhum. Então, com certeza, é efeito do clima. Uhum. Agora, se fala muito também que um dos efeitos mais visíveis é o grão mais miúdo, né? Isso também está acontecendo aí. Esse ano, se falando em qualidade, a qualidade bebida está até bem boa. Uhum. O que está acontecendo é peneira. Uma porcentagem de peneira baixa, muito alta, né? Uhum. Uhum. Então, está difícil conseguir peneira. Uhum. Agora, conta uma coisa para a gente aí, para as condições climáticas aí para a futura safra, como é que está? Tem algum problema já preocupando aqui com essa falta de chuvas, por exemplo? Olha, eu considero que sim, porque como choveu bem menos o ano passado, uhum. o balanço hídrico do solo está muito baixo. Sim. Essa época que deveria estar na faixa, o balanço hídrico zero, uhum. Nós já devemos estar com déficit aí na faixa de 50 milímetros, uhum. 60, dependendo da região. Uhum. Então, as lavouras estão sentindo muito. Uhum. Já, eu acredito que já esteja prejudicando a safra futura. Pena, né? Agora, só para finalizar, Jorge, conta bem, como é que a comercialização está andando rápido aí? Falta muita coisa para ser vendida? O preço está satisfazendo o produtor nesse momento, não? Não, o preço não está bom, não. O produtor está financiando, está tentando segurar, porque o produtor colheu muito menos do que era a sua expectativa. A quebra de safra, já há 2 anos, na faixa de 30% no ano, mais 20%, 30% no segundo ano. Uhum. Então, o prejuízo dele está muito grande. Ele está esperando o mercado reagir para poder cobrir um pouco dessa perda que ele vai ter, né? Uhum. E a safra está sendo comercializada
não está no ritmo muito acelerado. E os estoques estão bem mais baixos do que nos últimos anos. De 3 anos para cá, os estoques estão abaixando bastante. Bom, muito bem, a gente vai continuar acompanhando a situação, essa preocupação aqui com o café. Eu conversei com o Jorge Nogueira, que é diretor técnico industrial lá da Cocatel, a cooperativa lá de Três Pontas, em Minas Gerais. Obrigado, Jorge, uma boa tarde para você, até uma próxima oportunidade, hein? Boa tarde, um abraço para vocês todos. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos para ver as cotações do mercado físico, lá no interior do Brasilzão. A gente volta já. De volta com o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver rapidamente aqui as cotações de mercados físicos lá no interior do Brasil. Vamos começar pela soja, vamos ver como é que está o movimento da soja. A soja está oscilando bastante em função basicamente do câmbio. Está caindo em Chicago, mas o câmbio está dando uma segurada aqui dentro, tem até algumas altas. Paranaguá está estável, como a gente já viu. Agora Passo Fundo com alta de 0,6%. Isso aqui é sempre hoje em relação a ontem, né? Cascavel com alta de 0,7%. Rondonópolis praticamente estável. Sorriso também sem alterações. Vamos ver outras praças aqui. Rio Verde de Goiás, preço estável, R$ 71,00. Dourado Sul do Mato Grosso do Sul também em alta, 2,1% em relação a ontem. Uberlândia estável, R$ 73,50. Barreiras, lá no Oeste Baiano, 71, menos 2,7%. E Balsas, no sul do Maranhão, R$ 70,00, com alta forte aqui. Parece mais uma correção aqui de preço em relação a ontem. Milho em Paranaguá estável, sem alterações. Campinas também inalterado, R$ 30,00. Cascavel, R$ 25,50, preço estável. Sorriso de Rondonópolis do Mato Grosso também sem alterações. Vamos ver aqui outras praças. Rio Verde também inalterado, R$ 22,00. Dourado, saca de 60 quilos, R$ 22,00, alta de 2,3%. Uberlândia, R$ 26,00, estável, e Erechim, Norte do Rio Grande do Sul, também sem alterações. Vou chamar a atenção aqui, tanto soja acima de R$ 70,00 em várias praças, preço inesperado. Milho também acima de R$ 30,00 em algumas praças. Café, sul de Minas Gerais, alta em relação a ontem, 1,1%. Cerrado Mineiro, estável, 470. Tipo 7, Zona da Mata, estável. E alta no Conilon, lá em Vitória, no Espírito Santo, 0,9%. Dá para ver o boi rapidamente ainda? R$ 144,00, estável. O boi está praticamente todo ele estável. 129, vamos ver os outro quadrinho aqui com os Triângulo Mineiro com a alta aqui de 0,8%, demais praças estáveis. Rio Grande do Sul caindo abaixo de R$ 5,00 agora, fazia tempo não acontecia, a R$ 4,95 o quilo vivo. Esse é o retrato do nosso mercado, portanto, no agrimercado desta sexta-feira. A semana termina aqui e nós vamos terminando o nosso programa de hoje também com imagens de Xangai, a capital financeira da China, que andou cambalhante nas últimas semanas e com queda forte das bolsas, gerando preocupações sobre esse que é o nosso maior cliente no agronegócio. Eu volto hoje às 8 da noite no Consultor Terra Viva. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana, um bom feriado para todo mundo.